A gente vai gravar, a gente está gravando, depois o vídeo vai para o portal Acrescenta do iFood Benefícios. Vocês já estão com a câmera desligada, então, se vocês continuarem assim, o Zoom não pega vocês. Mas se vocês se sentirem confortáveis e quiserem abrir a câmera também, participar dessa conversa com a gente, a ideia é que seja realmente um bate-papo, né? Troca, vocês podem interromper a gente a qualquer momento, mandar perguntas, levantar a mão, mandar perguntas pelo microfone ou mandar pelo chat, que a gente vai conversando. Quanto mais a gente interagir, mais trocar, mais rica é a nossa conversa também. Eu sou a Tatiana Sendin, sou a CEO e fundadora da ThinkWork Lab. Comigo da ThinkWork está também o Matias Wegner, que é o nosso pai de pesquisas, metodologias e premiações e dados e indicadores, tudo que vocês podem imaginar de People Analytics aqui é o Matias, e a Natália Boni, que é do iFood Benefícios. Vou apresentar, vou começar, deixa eu colocar minha tela aqui. Opa, peraí, que estou com. Pronto. Opa, não, peraí, entrei no modo errado. Calma, gente, calma, que a tecnologia hoje. Prontinho. Estão vendo minha tela? Legal. Essa é uma parceria da iFood Benefícios com a Ficorp. A ideia é a gente levar uma discussão, né, de tendências e uma discussão sobre gestão de pessoas para cada vez mais empresas, para cada vez mais negócios. A gente sabe que gerir pessoas não é uma tarefa nada fácil, é uma tarefa complicada, e principalmente quando a gente vai para né, para o Brasil inteiro. O Brasil é muito diversificado, tem vários tipos de negócio, então a gente começa a falar um pouco mais sobre gestão de pessoas, porque isso também é algo que todo mundo vive, né? Eu brinco que mesmo que a gente não tenha uma empresa, a gente tem que gerir pessoas, seja gerir pelos nossos familiares, colegas, né, prestadores de serviço. Então, gerir pessoa é uma habilidade que todos nós deveríamos ter. E aqui, né, travou minha tela. Como eu falei, graças a essa parceria com a ThinkWork e o iFood Benefícios, a gente tem esse encontro mensal para falar um papo estratégico de gestão de pessoas, que a gente também antecipa a tendência, a gente monitora o que está acontecendo na sociedade e traz para vocês se prepararem. No mundo que muda tão rápido, você conhecer um pouco as próximas ondas acaba sendo uma grande vantagem também. Nosso papo é dividido nessas três etapas, então a gente começa com uma visão macro do que está acontecendo no mundo, depois a gente traz para vocês informações exclusivas aqui próprias da ThinkWork e a gente apresenta os próximos passos. Então, começando com essa visão macro, né? Hoje o tema da nossa conversa é cultura corporativa. Então, a cultura corporativa é essa força invisível, né, que roda nas empresas, que ela é invisível, mas ao mesmo tempo ela é super presente, né? Então, você entra numa empresa, coloca os pés numa empresa, na recepção você já sabe se a empresa é hierárquica, se ela é burocrática, se ela é mais flexível, né? A cultura corporativa está muito presente. E é ela que estabelece, no fim, quem é contratado, quem é promovido, quem é demitido, né, as decisões que são tomadas, a prioridade, a forma como você se relaciona com colegas, com fornecedores, com parceiros. Tudo isso, no fim, é determinado pela cultura corporativa, né? E se de um lado, né, uma cultura forte, bem gerida, ela ajuda a atrair pessoas, ela aumenta o engajamento, a gente vai mostrar aqui também que ela ajuda na saúde mental das pessoas. Por outro lado, uma cultura que não é bem gerida, ou que é confusa, ela pode prejudicar a inovação, ela pode expulsar as pessoas, né? Ela tem um lado negativo também. Você pode acabar contratando pessoas que não estão alinhadas com aquela cultura, e isso aumenta a rotatividade. Então, por isso que é importante a gente ter uma cultura forte
e não só uma cultura forte, mas uma cultura bem gerida. E no fim, quem é que gere, quem é o guardião, o grande guardião da cultura? É o RH, né? Todos os líderes são representantes da cultura, mas quem deve fazer esse estudo, se as pessoas estão alinhadas ou não, contratando pessoas alinhadas com essa cultura, é o RH. Então, é um tema super importante para a gente aqui. E o que a gente vê nesse contexto, né? Nesse mundo super dividido, polarizado, politizado, que tudo, literalmente tudo vira discussão política, né? Marcado pela instabilidade geopolítica, esse começo de ano, né? O Trump falando sobe tarifa, desce tarifa, briga, né? Manda os imigrantes de volta, algemados, ao mesmo tempo a inteligência artificial crescendo. Então, o que é essa cultura? Né? A cultura aqui vai servir como um escudo, porque vai ajudar a empresa a criar as respostas que a empresa vai dar, que os executivos vão dar, a forma como a empresa vai responder a esses fatos que estão acontecendo, e também vai servir como uma bússola, né? Para onde a gente vai, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso caminho e como a gente vai fazer isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho o que é essa cultura, né? Que é como que é a cultura das empresas no Brasil? A gente pode discutir se tem uma cultura ideal ou não. Falando um pouquinho de cultura externa, vocês devem ter acompanhado as notícias, né? O Zuckerberg dando uma entrevista falando que falta nas empresas essa energia masculina, né? Que ele chama aqui de uma energia mais agressiva. Ele diz que um pouco de agressividade é bom, é saudável, que precisa ter. E coincidência ou não, na verdade não é coincidência, mas o Zuckerberg fala isso. Um poucos dias ele também anunciou que a Meta estava cancelando os programas de diversidade. Não foi a primeira, a gente já vinha vindo com uma onda de empresas cancelando seus programas, suas políticas de diversidade e inclusão. Algumas delas sendo claras de que olha, a gente está parando isso porque a gente está se alinhando ao contexto, né, dos Estados Unidos, ao contexto internacional, então, a gente acha que não faz mais sentido, está parando. Ao mesmo tempo, eu não sei se vocês viram, eu até ia colocar a foto aqui, mas semana passada, né, o Elon Musk, o presidente da Tesla, do Twitter, de vários outros negócios, um milionário, um executivo, né, um milionário, do lado do presidente dos Estados Unidos, o Trump, ali na sala oval, onde todas as decisões são tomadas, é um lugar super sagrado para o americano, representando a democracia. Você tem ali, de repente, um executivo, né, um milionário, tomando as decisões do lado a lado com o presidente, né, da nação mais poderosa do mundo. E não sei se vocês viram que o Musk estava acompanhado do filhinho, e o filhinho virou para o Trump e falou: cala a boca, que você não é o presidente. Então, pensem nessa imagem, pensem no que ela representa, pensem no que ela significa. É isso aqui que a gente está mostrando para vocês. O que representa essa imagem, aquele cara de sobretudo, boné, não dava para ver os pés, mas provavelmente de tênis, no salão oval, né? Qual que é a imagem que isso passa para o mundo? Qual que é a imagem que isso passa para as outras empresas? E como é que isso vai interferir na cultura das outras empresas, na visão de outros líderes, né? O Trump e o Musk, principalmente, defende a história do orçamento base zero e do downsize, então um corte de funcionários. Isso já começou com o governo americano, ele já fez isso nas empresas dele. Quando ele comprou o Twitter, ele, né, desmantelou várias áreas, demitiu muita gente. Então, fica uma pergunta: será que as empresas, os líderes das outras empresas vão seguir esse caminho? Né? A questão do downsize que a gente teve no Brasil lá para o, sei lá, 2010, né? O país vivia numa crise e veio essa onda da reestruturação, do downsize, as empresas cortando, mandando embora milhões de pessoas, e alguns anos depois uma crítica, né? Que esse movimento do downsize não era bom, não era saudável, e realmente não foi. Mas será que a gente vai voltar para isso agora? Vai voltar para essa discussão? E a mesma coisa o orçamento base zero. No Brasil, ele é seguido por empresas como GPA, né, que é a dona do Pão de Açúcar, como a Via Varejo também, como
a Embraer, mas, de novo, é um modelo que funciona para a cultura dessas empresas. Vai funcionar para todas ou não? E aqui, frente a essa influência externa que a gente está vendo, como é que a gente cruza isso com os desafios do RH? Então, na pesquisa da Think Work mostra que para esse ano, os três principais desafios são atrair pessoas, apoiar os funcionários no cuidado com a saúde mental e rever a política de remuneração e benefícios. Essa última, sim, está mais ligada com esse contexto de talvez atrair sem gastar tanto ou otimizar os custos, mas quando a gente fala de atração e saúde mental, isso não combina muito com essa tendência, com essa onda que a gente imagina que vem, que é a questão do downsize né, dessa cultura, desse orçamento base zero, dessa pressão por resultados. Então, como é que o RH vai equilibrar isso? Como é que o RH vai equilibrar esses desafios de atrair pessoas, de cuidar da saúde mental, né, de atrair jovens, de treinar liderança, de formar mão de obra, todos os desafios do RH, ao mesmo tempo que você tem essa influência externa e que você tem que atender a própria necessidade do negócio. Cada negócio tem a sua necessidade específica. A gente está aqui com o pessoal da indústria, com o pessoal da editora, né? Cada um tem a sua peculiaridade de negócio, a cultura tem que representar essas necessidades também. Porque, de novo, a cultura que vai fazer as pessoas cumprirem suas metas, né? Tomar as decisões, serem promovidas. Então, esse, esse casamento desses três elementos a gente precisa acompanhar como fica daqui para frente. E a mesma linha quando a gente olha para a liderança. Tem essa pesquisa aqui, tem o link para vocês olharem depois, mas é uma pesquisa da Gallup muito legal, falando que o que as pessoas mais esperam, mais desejam de seus líderes é confiança e esperança. Olha que palavras bonitas, né? Nesse mundo que está assim, mudando o tempo todo, que dá a impressão que às vezes falta fôlego para a gente de tanta mudança, de tanta coisa que acontece, a gente olhar que as pessoas enxergam no líder um canal, um sinal de esperança e de confiança. E aí vale a gente refletir, né? Nossos líderes entregam isso? Né? Os líderes das nossas empresas entregam isso? Eu acho que se entregar seria muito legal, porque realmente são duas características muito bonitas. E a gente, quando está falando de cultura, a gente não pode olhar só para o hoje, né? Porque cultura é um projeto de longo prazo. Então, a gente começar a pensar no escritório do futuro, nessa briga de trazer as pessoas de volta para o escritório, de manter o trabalho remoto, presencial, toda essa discussão que a gente está tendo, pensar no futuro do trabalho, no futuro do escritório mesmo, escritório físico. Como é que a gente alinha essa cultura nova, né, que tem que pensar em todos esses elementos, com os elementos físicos, com os artefatos físicos que vão estar no escritório? E só esse balãozinho aqui, esse destaque para a pesquisa do Gartner, falando que quase 100% dos RHs querem mudar um aspecto da cultura organizacional. E para a gente terminar a parte aqui dessa visão macro, essa outra pesquisa aqui é muito legal também, é um relatório de confiança ou desconfiança que a Edelman faz há anos, que vai monitorando quanto que as pessoas confiam nas instituições privadas, públicas, empregador, liderança. Então, esse ano teve uma queda significativa enquanto as pessoas confiam nos seus empregadores também. Geralmente, os empregadores e CEOs da empresa eram os elementos que as pessoas mais confiavam. Esse ano teve uma queda. Chama muito atenção esse destaque aqui, né, de 4 em 10 pessoas aprovam ações agressivas para promover mudanças. Então, aqui a gente está falando da cultura do cancelamento, é, de protestos, né, de ir nas redes sociais e usar aquela linguagem mais agressiva, porque elas entendem que isso vai promover a mudança que elas estão precisando. E nesse contexto da insatisfação com as instituições e de promover a mudança, fica essa reflexão aqui também, né? Essa pesquisa do Pew Research Center,
instituto de pesquisa bem renomado nos Estados Unidos, que mostra que as pessoas deixariam seus empregos se elas pudessem mais trabalhar de casa, né? E a gente sabe que no Brasil, e todo mundo, na verdade, as empresas estão pressionando para as pessoas voltarem, né? Então, juntando essa crise de insatisfação, essa visão de que as pessoas apoiam, defendem os movimentos mais agressivos, como é que vai ficar essa briga aqui das empresas de forçando as pessoas a voltar para o escritório. Tudo certo até aqui, gente? Estão comigo? Faz sentido? Perguntas, dúvidas? Vamos ver se vocês estão comigo mesmo. A gente faz uma brincadeira aqui no nosso Insider, que a gente traz uma pesquisa, né, um quiz para vocês adivinharem a resposta certa. Então, a nossa pesquisa aqui, a nossa pergunta é essa, né? Na pesquisa lá de desconfiança da Edelman, eles mediram o nível de desconfiança, de insatisfação das pessoas com as instituições. Aqui entra tudo, governo, negócios, ONG, mídia, todo mundo. Então, vocês podem chutar, uma das opções aqui é chute mesmo. Tem resposta certa, a gente deixa aí mais alguns minutinhos para todo mundo votar. Tem resposta certa, mas vocês podem chutar, porque é só uma brincadeira para ver a percepção de vocês também. Vamos lá, quem não votou, corre, que a gente vai fechar daqui a pouquinho. E a gente discute. Legal. Vocês estão indo bem, vou dizer que vocês estão quente. Boa. Vamos lá. Tivemos um empate aqui no nosso grupo. Então, os principais votos foram 61% e 70%. Teve um pessoal que ficou ali no 55%, mas pouca gente. Então, vamos ver qual que é a resposta certa, 61%. Então, esse é a quantidade de pessoas que estão altamente descontentes, desconfiadas das instituições do governo, mídia, ONG. Então, é um índice alto, e é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Porque por um lado, assim, eu acho que vocês sentem isso no dia a dia, né? As pessoas reclamando, uma insatisfação generalizada com o trabalho. Acho que a gente sente isso em nós, né? Um desconforto geral do que está acontecendo no mundo. E essa pesquisa monitora realmente é um índice alto. No Brasil, o índice ficou em 64%. Então, um pouquinho acima ainda da média global também. Essa aqui é a média global. No Brasil ficou 64%. Acho que vale a pena a gente acompanhar, porque é isso, quanto mais pessoas estiverem insatisfeitas, mais comunicação vai exigir, e aí aumenta também o papel da cultura corporativa. Certo? Até aqui? Vamos lá. Vamos passar para o segundo bloco, que é o nosso bloco que a gente traz para vocês alguns dados das nossas pesquisas. E aí eu aproveito para passar a palavra para o Matias. Legal, obrigado, Tati. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Então, a gente trouxe para vocês hoje, como a gente está falando aqui de cultura organizacional, dados sobre a nossa pesquisa sobre o tema que a gente realizou agora no mês de janeiro e comecinho de fevereiro, bem quentinhos os dados para vocês. E o que que a gente quis entender? A Tati trouxe aqui para a gente como é que a cultura influencia alguns aspectos externos também, mas a gente quer ver de fato como é que é a cultura das empresas aqui no Brasil, né? A gente quis mapear quais são os diferentes estilos de cultura que existem nas empresas e como é que eles se distribuem entre as empresas. Então, daqui a pouco eu explico para vocês como é que a gente fez isso, mas vale alguns destaques antes da gente entrar nos dados. É, um em cada quatro respondentes falaram para a gente que ou não concordam com a cultura em que estão hoje nas empresas, ou que não enxergam uma cultura bem definida na sua organização, né? Um número bastante grande. A gente vai ver também um pouquinho sobre o impacto que a cultura tem sobre a saúde mental, sobre a permanência das pessoas nas empresas, e também vamos olhar um pouco para o papel do líder. A gente falou que o grande responsável ali da gestão da cultura é o RH, mas quem coloca ele na prática, no dia a dia com as equipes, normalmente é o líder, né? O RH dá o apoio ali, mas quem tem que representar e transmitir essa cultura é o líder. Então a gente vai ver qual que é o papel dele, como é que isso está sendo feito, se está sendo bem feito ou não. Tá bom?
Então vamos lá, Tati, podemos passar para frente? É, E que a gente olhou nessa pesquisa? A gente mapeou 8 estilos de cultura diferentes. E esses estilos são autonomia, né? A gente falar sobre autogestão, sobre protagonismo das pessoas, desenvolvimento, quando a gente está falando de lideranças apoiando no aprendizado das pessoas, crescimento profissional, estabilidade, quando a gente tem um ambiente de maior segurança e previsibilidade, familiar é uma cultura onde tem mais uma relação de confiança, de um senso até de família entre as pessoas, bastante comum também. Próximos 4 que a gente olhou: inovação, principalmente gerando criatividade, acolhimento de ideias, permitindo o erro das pessoas. Cultura de organização, quando tem uma questão de hierarquia e regras bem definidas mais forte. Propósito, a gente está falando de empresas ou de pessoas que veem um ambiente que tem maior atenção a ESG, maior atenção e pró a uma causa, né? Quando tem ali um fundo mais forte, mais positivo para a gente impactar o futuro das pessoas e do mundo. E a última cultura que a gente olhou foi uma de resultados, onde tem uma questão de ganho financeiro e principalmente um estímulo de competição e meritocracia mais forte. Então, a gente tinha esses 8 estilos de cultura que a gente queria mapear, pegamos algumas informações de fora do Brasil também para olhar esses estilos, e a partir desses 8 estilos diferentes, a gente mapeou 40 atributos, né? 5 para cada uma dessas culturas, algumas delas são essas palavrinhas-chave que a gente falou aqui agora, descrevendo cada uma delas, e a gente pediu com isso que as pessoas respondessem para a gente quais eram os 10 atributos que mais estavam conectados com a cultura da sua empresa. Então, daqueles 40, a gente pediu para selecionar 10 e com isso a gente chegou num mapa da cultura organizacional no Brasil. Então, sobre esses dados que a gente vai falar com vocês, qual que é o estilo preponderante no Brasil? Esse é o nosso próximo quiz para a gente entrar de fato aqui nas respostas da nossa pesquisa. Então vamos ver qual que é a percepção de vocês sobre qual que é essa cultura preponderante. A gente falou ali que a gente tem 8 estilos diferentes, né? Eu vou reduzir aqui um pouco as opções para vocês. Temos 5 opções diferentes. Então, digam para mim qual vocês acham que é a cultura preponderante: inovação, desenvolvimento, familiar, resultados ou estabilidade. Podem chutar e aí na sequência a gente vê qual é o resultado final. Enquanto vocês estão com uma percepção diferente da nossa pesquisa. Mas isso é legal também. Isso é uma questão. A gente sabe que por setor isso varia bastante, por tipo de empresa. A gente sabe que algumas empresas são mais próximas das outras também. Então, por isso também a gente pode ter uma visão diferente do que a gente teve na pesquisa. Mas não tem problema, Acho que tá? vale Então, destacar, Mati, que a gente ouviu as pessoas, né, os trabalhadores, a gente teve mais de 100 participantes, mais 600 participantes nessa pesquisa. isso mesmo. Então, a gente está, de fato, ouvindo o que as pessoas, que os funcionários acham que é a cultura da sua empresa. Na visão de vocês, como é que foi? Vocês entendem principalmente aqui que a cultura preponderante é a familiar, e depois tem um grupo aqui também que disse que é uma cultura mais baseada em resultados. Não se surpreender, pelo visto, com os nossos resultados. Mas, como a Tati falou, ouvimos 625 pessoas de todo o país, então a gente está bem confiante aqui desse resultado. Então, na nossa pesquisa, o principal estilo que a gente mapeou foi o de desenvolvimento. Pode passar para o próximo, Tati. E aí, como eu comentei para vocês, a gente pediu para as pessoas selecionarem para a gente 10 atributos, desses 10 e para cada um dos 8 estilos culturais diferentes, a gente tinha 5 atributos que caracterizavam aquela cultura. Quais foram os atributos mais selecionados entre os 40 que a gente marcou? Aprendizado por 62% das pessoas, depois confiança, acolhimento de ideias e conhecimento. Tá? Alguns dos principais aqui, vocês estão vendo a lista completa aqui com os 10 principais, e a gente colocou na sequência qual que é o estilo cultural correspondente a ele, né? Então, quando a gente está falando de aprendizado, de conhecimento, crescimento profissional, são temas que a gente está olhando justamente para desenvolvimento, cultura para o lado, confiança para o lado familiar, acolhimento de ideias para inovação, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente formulou esses índices. Do lado direito, vocês estão vendo, só mais um pouquinho ali, vocês estão vendo um gráfico que a gente chama de radar, a gente vai usar ele algumas vezes aqui hoje,
que ele mostra para a gente a distribuição nesses 8 estilos diferentes. Então, ali vocês estão vendo cultura de desenvolvimento é a preponderante, com 23% das pessoas. Muitos de vocês falaram aqui da familiar, ela é de fato o segundo colocado, está com 15% junto com inovação, mas tem até um pouquinho a mais ali do familiar do que inovação. Quem falou de resultados? Resultados tem também um percentual razoável, aqui 10%, mas não está entre as principais. E a gente fala mais sobre resultados depois. Imagino que vocês estão comentando isso, porque às vezes ela não é tão bem vista. A gente vai falar sobre a cultura de resultados mais para frente hoje também, tá? Vamos em frente. Então, comentei com vocês, um em cada 4 pessoas considera que a cultura ou não está de acordo ou não está bem definida na empresa onde atuam, né? 75% das pessoas disseram para a gente que sim, estão de acordo. As restantes têm essa questão e não estão tão satisfeitas com a cultura atual das suas empresas. Pode passar. E aí, para esse grupo que não está tão bem satisfeito, a gente perguntou também o que que eles gostariam de ter a mais ou a menos na sua cultura organizacional. Quando a gente olha aqui para características que as pessoas gostariam de eliminar da sua cultura, né, 16% das pessoas aqui listaram para a gente pelo menos uma característica que por elas não deveria estar presente ali no dia a dia, e principalmente uma questão de hierarquia, rigidez e competição. São 3 características bem fortes aqui que as pessoas gostariam de retirar. De maneira geral, se a gente olha aqui os outros resultados também, as outras características que elas comentaram, a gente vai ver que a gente está falando principalmente ali das culturas de resultados e de ordem, né? A maioria das palavras aqui estão ligadas a esses 2 estilos, então realmente aqui já fica um primeiro indício para a gente de que são 2 culturas que as pessoas não são tão favoráveis. E aí, quando a gente olha para o que as pessoas gostariam de ter a mais na sua cultura, a gente está falando principalmente de flexibilidade, respeito, valores, solidariedade. Não comentei aqui de meritocracia. Meritocracia é uma questão sensível, delicada aqui nessa história toda, né? Porque no final das contas, ela envolve um pouco essa questão de resultados que apareceu no anterior, mas de certa forma também é uma coisa que as pessoas querem. Então, lá no final a gente vai comentar sobre por que que as pessoas eventualmente gostam de meritocracia e não gostam de resultados se as duas coisas estão tão próximas uma com a outra. Deixa eu ver o seu comentário aqui, Natália, eu já respondo. O família, o que tem a questão da família para eliminar? Boa pergunta. A gente tem uma outra pergunta que a gente não colocou aqui, ela fala de estilos de liderança, né? Uma liderança também tem características muito próximas com essa que a gente falou aqui sobre cultura. Então, tem líderes que são mais familiares, tem líderes que são mais desenvolvedores. O que que a gente vê quando a gente olha para resultados de líderes familiares? Que muitas vezes essa proximidade entre as pessoas, ou entre o líder e a sua equipe, ela não prevalece, ela não proporciona, por exemplo, uma cultura de feedback muito positiva, né? Porque quando você tem uma proximidade muito grande com o seu líder, aí a pessoa fica na dúvida, e será que eu posso falar para ele que ele não está fazendo uma coisa tão boa? Será que aquela relação não é próxima demais para a gente conseguir ter uma relação produtiva de trabalho? Então, nesse sentido, a gente vê com frequência que a questão da família não é tão bem vista pelas pessoas, né? E também tem uma outra questão, né? Assim, nem todo mundo vai para o trabalho com a intenção de fazer melhores amigos e ter uma relação de família com o seu chefe e com os seus colegas de equipe. Tem gente que é um pouco mais reservada e, nesse sentido, também não pode gostar tanto de uma cultura que seja tão familiar, né? Então, nesse sentido, tem gente que sim, não é tão favorável à cultura de família, tá bom? Vamos seguir. É, José Osmar, só para você saber, essa apresentação ela fica depois disponível também lá no Acrescenta, então lá você pode acessar depois todos os dados, e a gente vai se aprofundar mais em alguns resultados dessa pesquisa num e-book que vai lá para o Acrescenta também, vai estar disponível para vocês nos próximos dias. Então aí vão ter mais dados além do que a gente está colocando aqui, tá? Então vamos olhar para a cultura mais adiante sobre por que que ela é importante para as empresas ou não. A gente sabe que é algo meio que senso comum que ela é importante, mas ainda tem gente que é resistente a ela, principalmente investimentos. Então, se na empresa de vocês isso acontece, aqui são alguns dados até para vocês levarem e fortalecerem essa ideia de por que que a cultura é importante. A gente separou aqui as pessoas que estão de acordo com a cultura, não estão de acordo ou não veem uma cultura bem definida na empresa, é, pelo estado de saúde mental que elas avaliam estar no dia a dia, tá?
Então, a gente tem aqui 5 coluninhas em cada um dos grupos. A mais escura, ela fala das pessoas que se sentem bem todos os dias. E a última ali, mais clarinha, ela fala sobre quem se sente mal todos os dias. Quem está de acordo com a cultura da empresa de maneira geral, a gente vê que quase todo mundo ali se sente bem todos os dias, ou na maioria dos dias, a gente somando ali, vai passar de 80% das pessoas. E no outro extremo, quem se sente mal na maioria ou todos os dias, chega só a 3%, e esse valor sobe bastante quando a gente olha para quem tem uma cultura que gostaria que mudasse, chega ali a 15% e chega até a 20% entre quem não vê uma cultura bem definida na sua organização. Então, esse estresse gerado pelo desalinhamento de cultura, ele prejudica bastante as pessoas de maneira geral, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, e tem esse reflexo na saúde mental. Então, aqui, o primeiro dado bem legal sobre como que a cultura é importante para a saúde mental e para as pessoas de maneira geral. Podemos ir para o próximo, Tati. Opa, acho que perdemos o Matias. Estamos de volta. Pronto. Vamos lá, sobre a intenção de permanência, o próximo dado nosso, e deu uma cortadinha aqui no nosso rodapé, mas eu passo com vocês os dados, tá? O que que a gente está olhando aqui? Quem está de acordo com a cultura, a gente vê que a expectativa de permanência na empresa é muito maior do que quem não está de acordo. Para os dados ficarem aqui mais fáceis da gente ler, eu coloquei em preto os três mais de baixo, né? Neles a gente está falando de quem ou quer pedir demissão assim que possível, quer sair da empresa o mais rápido que der, quem quer ficar na empresa até 6 meses e quem quer ficar na empresa até um ano. Se a gente olha quem está de acordo, esse número fica ali abaixo de 10% das pessoas, inclusive muita gente ali tem uma expectativa de permanência até se aposentar na empresa. Quem está de acordo com a cultura, quem tem uma cultura bem definida, mas gostaria que ela mudasse, chega ali a perto de 40% quem quer ficar só um ano na empresa, e chega a quase 50% quem não vê uma cultura bem definida. Então, aqui, de novo, como o sofrimento psicológico gerado por uma cultura não alinhada com as pessoas traz e no dia a dia, e aí as pessoas querem sair o mais rápido possível daquele ambiente, é algo para a gente pensar de quanto que a cultura influencia aqui a intenção de permanência das pessoas. Tá? Para a gente fechar aqui o bloco nosso de impacto da cultura, a gente olhou para a saúde mental, para a expectativa das pessoas, duas vezes o lado do indivíduo. Mas a gente tem também aqui um dado voltado mais para a parte de negócios. A gente pediu para as pessoas avaliarem como é que essa relação da cultura impacta o relacionamento com os clientes da empresa, né? E aqui, de novo, a gente vê uma relação bem diferente. Quem está de acordo com a cultura, a grande maioria aqui diz que tem um impacto positivo no relacionamento com clientes, 64%. Quando a gente vai olhar para quem não está de acordo com a cultura, esse número vai para 11% e quem não tem uma cultura definida, 17%. Então, a relação com o seu negócio, com os seus fornecedores e clientes, não vai bem também. Muitas vezes a gente tem brigas, tem atritos com fornecedores e clientes, e isso impacta toda a empresa. Para quem ali, como a gente falou, está precisando de um argumento dentro de casa para investir mais em cultura, e normalmente isso estaria mais associado à parte de negócios também, esse desejo de convencimento dos gestores. Está aqui um dado legal para vocês levarem para frente também. E aí, quando a gente fala de cultura, eu comentei com vocês lá na frente que o papel da liderança é super relevante, super importante nesse processo também, né? Então, vamos olhar aqui alguns dados sobre essa relação com a liderança. Primeiro, eu trouxe para vocês alguns dados da nossa pesquisa de desafios e tendências do RH para 2025. Esse aqui foi o tema do nosso Insider passado, que vocês conseguem ver o vídeo completo lá no Acrescenta também. E nele a gente tinha como um dos desafios que a gente conversou, o fortalecimento da cultura organizacional. Isso aqui costuma ser um dos principais desafios do RH ano após ano. E a gente fez duas perguntas sobre esse fortalecimento da cultura. O que que falta para as empresas conseguirem fortalecer essa cultura, vencer esse desafio de fortalecimento, e quem que tem um papel preponderante nesse processo? Então, o que que falta? Principalmente aqui uma questão de sensibilizar a direção para o tema, né? Vocês estão vendo aqui no gráfico o ponto mais de cima, 33% das pessoas disseram
que falta principalmente esse apoio da liderança, da alta liderança, para conseguir investir em cultura. E quem tem maior impacto, também dirigentes ficou ali com um percentual bastante alto, líderes de equipe também, mostrando como as diferentes lideranças dentro da empresa têm um papel relevante nesse processo. Tem ali também 80% falando sobre a equipe de RH, mas a gente volta nesse ponto mais para frente. Pode avançar, Tati. Então, você está falando que a liderança é importante, como é que isso funciona na prática, né? A gente perguntou primeiro para os líderes, para todo mundo que falou que tem um cargo de gestão sobre outras pessoas, o quanto que eles enxergam que estão conseguindo de fato transmitir essa cultura para as pessoas, e na avaliação deles isso está acontecendo muito bem. A pontuação deles de 0 a 10, aqui de 1 a 10, foi de 8,8 em média. Então eles se avaliam com uma favorabilidade bastante alta aqui nesse processo. Quando a gente olha a visão das pessoas sobre isso, isso muda um pouco, né? A gente perguntou para as pessoas o seguinte: meu gestor sabe transmitir a cultura corporativa para mim e para minha equipe? Quando a gente perguntou isso, né, numa escala de concordância de concordo de totalmente até discordo totalmente, a gente viu que as pessoas que concordam de alguma forma com essa assertiva foram 85% entre aqueles que estão de acordo com a cultura. Então, quando o líder transmite bem essa cultura, as pessoas recebem isso de bons olhos e concordam normalmente com essa cultura. Quem gostaria que ela mudasse foi para 40% e quem não vê uma cultura bem definida, 42%. Então, quando não funciona esse processo de transmissão da cultura pelo líder, realmente as pessoas não recebem bem essa cultura e não estão de acordo com ela. E o que que acontece quando essa transmissão da cultura, essa disseminação não é bem feita? Primeiro, a gente começa a gerar aqui dentro das empresas subculturas, né? Subculturas é quando uma equipe tem uma cultura, outra equipe tem outra, e no final das contas, as coisas não se conversam tão bem, as equipes não têm uma relação tão positiva. Então, quando a gente vê que a equipe que a pessoa trabalha tem uma cultura completamente igual e alinhada com a empresa como um todo, realmente, normalmente as pessoas enxergam que tem uma transmissão dos líderes dessa cultura super positiva. 88% das pessoas concordaram com aquela assertiva ali que a gente viu. Nas equipes onde tem uma cultura parecida, mas que o grupo tem algumas características próprias, esse número cai para 77%. Tá? Eu coloquei uma outra proporçãozinha ali embaixo, no número mais claro, que é para vocês saberem quantos respondentes assinalaram cada uma dessas questões. Então, ali, 21% das pessoas disseram para a gente que a equipe tem um pouco da cultura corporativa, mas a maioria das características são próprias. E aí, nesse caso, só 56% das pessoas concordaram que a transmissão foi bem feita. Enfim, a gente está vendo aqui que quanto melhor essa transmissão da cultura, menor é a chance da gente ter culturas diferentes e desalinhadas com relação à cultura corporativa, né? Quando esse processo não é bem feito, aí é comum que se gerem subculturas, às vezes sem querer, né? Às vezes é porque o líder não consegue fazer essa comunicação tão bem, às vezes também é por querer, porque o líder não está de acordo com aquela cultura e quer ter uma cultura diferente ali com a sua equipe também. E aí, para a gente ter um último ponto aqui sobre a liderança, quando essa transmissão também não é bem feita, o que acontece além das subculturas? Acontece também que a gente gera líderes informais, né? Chega no dia a dia, na prática, as pessoas não enxergam de fato que o seu líder de equipe é de fato o verdadeiro chefe ali, o verdadeiro líder da equipe. Como é que ficaram esses resultados nos nossos três blocos diferentes? Quando as pessoas estão de acordo com a cultura, 89% delas dizem que sim, meu chefe formal é o verdadeiro líder da equipe. Agora, quando as pessoas não estão de acordo com a cultura, não tem uma cultura bem definida, esse número cai para menos de 50%, né? Então, nesses casos, mais da metade das vezes, o líder de fato da equipe não é o chefe formal, é uma outra pessoa que assume ali uma posição de liderança. De novo, ali no e-book, a gente vai aprofundar mais essa questão, olhando para quais são as características que levam um líder a se tornar uma liderança informal e o que acontece quando essa liderança é positiva ou negativa, porque a gente sabe que nem sempre essa liderança informal ela é positiva, né? Às vezes também é uma questão de ordem, uma questão de rigidez que uma outra pessoa traz ali para a equipe, e aí essa liderança, por mais que seja informal, numa equipe que não está com uma cultura bem definida, também prejudica ainda mais o andamento da equipe.
pontos de atenção para o RH. O que que nós temos que fazer para fortalecer essa cultura? Qual que é o nosso papel aqui dentro? A gente já olhou para esses gráficos lá atrás, mas ali tinham dois aspectos que a gente ficou de voltar. De um lado, quando a gente fala da questão da equipe do RH, né, que a gente viu que tem um resultado super alto ali no lado direito com uma listrinha vermelha embaixo, 80% dizem que tem um alto impacto a equipe de RH, e só 33% disseram que os demais funcionários têm um papel preponderante aqui no impacto e no fortalecimento da equipe, da cultura organizacional. Vamos ver aqui que tem esses números por trás, principalmente a parte ali dos funcionários. Então, na visão do RH, os funcionários não têm uma participação tão alta na parte da cultura organizacional, né? Estava ali em 33%, era o menor indicador que a gente tinha, mas na prática a visão das pessoas é um pouco diferente. A gente perguntou para as pessoas se desde que elas chegaram na empresa elas tiveram alguma participação na construção e evolução daquela cultura organizacional. E quando sim, elas disseram para a gente que sim, tem um envolvimento nesse processo, a maioria delas disseram para a gente que estão de acordo com a cultura. E quando as pessoas não têm essa participação, é mais comum que as pessoas não estejam de acordo com a cultura ou gostariam que ela mudasse. Então, aqui uma reflexão de como é importante que as pessoas participem desse processo, não só de cultura, mas a gente sabe também que a participação das pessoas fortalece a gestão de pessoas como um todo, e torna elas corresponsáveis ali por todo o processo de gestão de pessoas. Tá? Então, aqui vale refletir e pensar em incluir as pessoas. E aí, nosso último quiz de hoje, ele vai falar sobre o percentual de RHs que não estão de acordo com a cultura da sua empresa. A gente viu até agora que um quarto das pessoas aqui não estão de acordo ou não vê uma cultura bem definida, e eu separei para a gente ver também quais são os dados disso, olhando só para os RHs. E é isso que eu quero saber de vocês. Se vocês acham que 3%, 8%, 15%, 24% ou 30% dos RHs não estão de acordo com a cultura da sua empresa. Vocês têm aí alguns segundinhos para votar e aí a gente vê os nossos resultados. Já foram quase todos, então podemos ver aqui o nosso dado. Então, na opinião de vocês, um terço de vocês dizem que são 15%, outro terço dizem que são 30%, e ali tem um grupo também em 8% e outro em 24%. Então, o pessoal que chutou ali 30% acertou essa resposta. Bom, de fato, 30% dos RHs que falaram para a gente que não vem uma cultura bem definida na sua empresa. Pode passar, Tati. Né? Então, a gente volta aqui para os nossos números que a gente já olhou um pouco. Na verdade, aqui o número está até um pouco diferente, porque eu realmente separei os RHs dos demais. Então, a gente não está mais falando ali dos 75 para 25. Os demais ali somaram 76% favoráveis e aí 24% ou desfavoráveis ou sem uma cultura bem definida. E no RH, esse número vai para 70 a 30. O que é interessante da gente olhar para esse dado? Primeiro, o RH, que é para ser o grande guardião da cultura, não está tão de acordo com a cultura como o resto da empresa. E aí fica a dúvida, como é que a gente vai fazer esse trabalho de fortalecer a cultura se nem a gente confia nela, concorda com ela? É algo para a gente repensar, e avaliar como é que a gente consegue ter uma transmissão da cultura dentro do RH mais forte também, principalmente aqui um papel do CHRO de explicar como é que é a cultura da empresa e envolver todo mundo nesse processo. Uma outra questão que eu coloco aqui para a gente, será que a gente não está se cobrando demais? É porque eu gostaria que a minha cultura mudasse. Se o resto das pessoas que estão na empresa estão de acordo com ela, será que não é a gente só que está vendo muito problema nessa cultura e está funcionando as coisas para todo mundo? Vale também a gente refletir sobre isso. E, por último, será que a gente também não está se escondendo atrás dessa cultura? Né? A gente vai lá, tem algum processo que a gente quer implementar dentro da empresa e o negócio não funciona. Depois a gente vai lá e fala, o gestor que não ajudou, o processo que não fluiu, porque a cultura corporativa não era positiva. Né? Tem que refletir aqui também se, de fato, o problema não é na cultura, e sim que o RH não conseguiu transmitir as informações da forma que gostaria ou não tem o papel estratégico que deveria ter ainda. Eu sinto, às vezes, que a gente tem esse escudo da cultura para jogar todas as culpas dentro do RH, e nem sempre isso é verdade se todas as outras pessoas, ou se boa parte das outras pessoas da empresa estão de acordo com esse modelo. Tá? Então, essas aqui são três reflexões para o RH. Para a gente fechar, modelo ideal, será que existe um modelo ideal de cultura?
que a gente viu na pesquisa, voltando ali para os nossos três grupos, a cultura de quem está de acordo, ela é um pouquinho diferente da nossa média, e principalmente quando a gente compara com os outros dois grupos. Então, quem está de acordo com a cultura da empresa em geral tem uma cultura ainda mais forte de desenvolvimento, e também na parte de inovação, se a gente compara com quem tem uma cultura que não está alinhada com o seu modelo, também é mais forte, né? 16% das pessoas que têm uma cultura de acordo disseram que ela é de inovação, e esse percentual de inovação cai para 11% e 12% nos outros dois grupos. Então, são duas características que vale a gente fortalecer nas nossas empresas para a gente chegar num modelo melhor. E aí, outros dois itens que a gente viu que são mais fortes nas culturas desalinhadas do que na cultura alinhada é o modelo de resultados, né, que a gente viu lá atrás várias características sendo apontadas como possíveis fatores para saírem da cultura, assim como de ordem também. Então, são duas características que as pessoas não estão de acordo, principalmente ordem, né? Ordem a gente vê lá que quem está de acordo com a cultura, esse percentual vai só para 5%, e ele vai lá para 19% para quem gostaria que a cultura mudasse e 13% para quem não está de acordo com a cultura. Desses oito estilos, tem dois que vale a pena a gente dar mais um comentário. A questão da autonomia, ela é muito interessante, muito importante para as empresas, para as pessoas que têm uma cultura de acordo, mas se a gente olhar os outros dois números, a gente vai ver que para quem gostaria que a cultura mudasse, ela é bem baixinho, e para quem não tem uma cultura bem definida, ela vai para 12%. Quando a gente fala de autonomia, se é uma autonomia que tem orientação, tem um gestor proporcionando bons indicadores por trás, ela é super positiva, né? O meu gestor vai lá, me apoia, me orienta, mas eu posso fazer as coisas da forma que eu gostaria. Quando não tem uma cultura bem definida, o que acontece muitas vezes, na verdade, é um abandono, né? A pessoa está lá largada sua própria sorte, e aí não é de fato uma autonomia, é só uma falta de orientação e você está lá jogado aos leões, precisando se virar no dia a dia. Então, nesse caso, a gente vê que ela não é positiva e por isso que esse percentual é razoavelmente alto quando a gente vê que a cultura não é bem definida, tá? E aí, resultados, pode passar para o próximo, Tati. Para resultados, volta ali aquele ponto que a gente falou lá atrás. Meritocracia é legal? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é uma discussão mais profunda do que a gente vai ter aqui agora, mas não adianta querer ter um resultado positivo, ser reconhecido, valorizado e não gostar de resultados, né? Não ter uma cultura de entrega mais forte, que é uma coisa que no Brasil a gente não valoriza, de maneira geral, ou pelo menos tem as pessoas não têm uma sensação tão boa em relação à parte de resultados, e que quem trabalha em uma empresa multinacional, principalmente, deve ter uma cobrança constante aí sobre uma cultura diferente do Brasil e de fora do Brasil, onde uma cultura de resultados é muito mais aberta e comunicada. Não digo nem que valorizada, mas pelo menos as pessoas não têm medo de falar sobre resultados e sobre a importância da contribuição individual para o negócio. Então, vale a gente refletir aqui também. No final das contas, as empresas existem para ter um resultado ali positivo. E se ninguém quer falar sobre resultados, isso complica também muito a vida do RH e das pessoas. Tá? Então, para a gente fechar, retomando aqui um pouquinho do que a gente falou nessa parte de dados. Todo mundo tem que estar envolvido nessa construção para a gente conseguir ter uma cultura positiva. O impacto da cultura sobre saúde mental, retenção e relacionamento com clientes é super alto, super interessante a gente olhar para esse lado também. E se o líder de equipe não tiver ali um papel preponderante na transmissão dessa cultura, as coisas tendem a degringolar. A gente gera subculturas, gera lideranças informais, e depois voltar desse estágio para uma cultura unificada de novo é super difícil. O RH em si não pode se esconder atrás dessa cultura, ele precisa ser um papel ativo, preponderante no fortalecimento dela, e não usar ele como escudo contra problemas que eventualmente existem na empresa. Falamos também da autonomia como um aspecto positivo quando não se trata de um abandono. E na parte de resultados, falamos também do como ela é importante para os negócios e como ela precisa ser comunicada de uma forma mais leve, mais tranquila para as pessoas, para que ela não seja vista sempre como um vilão, como algo ruim, porque a gente precisa dela. Tamires, deixa eu ver o que você está perguntando aqui e a gente já responde a sua pergunta. Vamos lá. No caso de culturas que não estão bem definidas, como é avaliado na pesquisa? Qual que é o papel do RH? Então vamos lá, papel do RH nesses casos.
primeiro, estágio zero, a gente precisa ter Normalmente, quando a cultura não está bem definida e não está bem desenhada, é porque o RH ainda não está com um posicionamento estratégico tão alto dentro da empresa, não tem um papel tão relevante dentro da organização. Acontece com empresas menores ou empresas que estejam com uma distância da estrutura de comando para o RH muito grande. O primeiro passo é conseguir convencer essa liderança de que a cultura é algo importante, né? E a gente falou aqui de alguns dados que são importantes para isso. Quando a distância é muito grande, vale até primeiro começar para questões relacionadas a negócio. A gente falou ali de relacionamento com clientes, mas de tentar medir de outras formas como é que a cultura e como é que o RH, de maneira em geral, impacta no negócio da empresa, para sim a gente conseguir se aproximar e conseguir sentar junto com a direção para ter um papel mais estratégico. Uma vez que a gente tem ali uma conexão maior, aí sim a gente vai sentar com todo mundo e desenhar uma cultura nova, ou aprimorar a cultura existente se ela tiver minimamente desenhada, para a gente depois conseguir transmitir isso bem para as pessoas e pôr ela em prática no dia a dia, né? Mas aí, quando a gente está falando de construir ou reforçar uma cultura, voltando, lembrando que a gente precisa envolver todo mundo. Precisamos ouvir as pessoas, precisamos ouvir os dirigentes, os líderes de equipe e o RH, né? Todo mundo participando desse processo. Quem já trabalhou com cultura sabe que é um processo demorado, custoso, mas precisa ser feito, né? E sem ele, sem uma cultura forte, a gente não consegue avançar em diversos aspectos de gestão de pessoas. E aí sim, para a gente não usar ele como escudo e sim e fortalecer essa cultura, tá? Então é isso, é um processo longo, mas que começa pela conexão com a direção e depois vai se espalhando para as outras áreas da organização. Legal? Terminamos a nossa parte de dados aqui. Acho que também não temos mais nenhum conteúdo aqui na apresentação, né, Tati? Já fechamos, então temos aqui 4 minutinhos. Se mais alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar aqui para a Gente, gente esses últimos minutinhos. obrigada, Matias. Pessoal, esse aqui é o link para o portal Acrescenta do iFood Benefícios. Ali está esse material aqui. Daqui a pouquinho a gente já sobe lá. Vai ter o vídeo também e tem outros materiais de apoio. Então, o Matias comentou do e-book com os dados dessa pesquisa, que daqui nos próximos dias ele já aparece lá no Acrescenta, vão acompanhando. E tem também uma Think Forward, que é uma newsletter da ThinkWork, que ela é mais reflexiva, mais pensada. Então, aqui a gente apresentou os dados, no e-book vocês vão mergulhar nesses dados, e aí depois vocês leem a forward que a gente traz a reflexão do que significa esses dados, o que está por trás desses dados e como que a gente olha além, né? Como é que a gente faz as conexões com o nosso dia a dia, com o negócio, como que a gente desenha os próximos passos. Então, tudo isso vai estar lá no Acrescenta. Para quem está estudando, para quem está trabalhando com projeto de cultura, a gente também tem vários cases do nosso prêmio Thinkwork Innovations, que são práticas inovadoras em gestão de pessoas, e tem vários relacionados à cultura também, que já estão lá na Acrescenta. Vale a pena vocês darem uma olhada. Vou parar de compartilhar. Lembrando que todo o material tem o link, tá? Então, quando subir lá no iFood Benefícios, é só vocês clicarem que vocês já conseguem se aprofundar mais a tudo que a gente apresentou aqui. Vou parar de compartilhar para eu ver vocês. A gente voltar a se ver. Legal, temos mais um comentário. O José Osmar parabenizando a gente. Que bom que você gostou. Perguntas, gente? Dúvidas? Comentários? Fez sentido? Vocês podem falar, tá, gente? Podem conversar. Legal. A Tamires perguntou, a Natália também, a Tamires, e perguntaram mais sobre cultura. Imagino que vocês estejam trabalhando sobre isso, né? Essa pesquisa foi muito legal porque quando a gente olha todos os estudos de cultura, muitos são relacionados a culturas internacionais, são dados internacionais, pesquisas internacionais, que acho que acaba diferenciando muito de país para país. Eu acho que esse nosso traço de uma cultura de aprendizado, de desenvolvimento, está muito ligado também à cultura brasileira, né? Então, a gente percebe que são aspectos mais relacionais e não tanto de resultado. Então,
Imagino que numa uma empresa americana, a gente teria muito mais a questão de resultados do que o, a questão relacional, né? E isso é uma reflexão que a gente faz também nessa Forward. O que é aprender? O que é se desenvolver? Aqui mostra, né, a nossa interpretação é que a gente não está falando de um aprendizado só pelos cursos que a empresa oferece, mas aprender um com o outro, aprender no dia a dia. E no fim é a melhor parte a melhor forma de aprender também. Legal. Matias colocou o e-mail dele aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, quiserem saber mais alguma coisa sobre esse tema, podem escrever para a gente. Esse encontro, o Insider, ele é mensal, então se tiver algum tema também que vocês querem saber mais, que vocês gostariam de que a gente trouxesse para o Insider, escreve para a gente está super aberto, a gente tem várias pesquisas aqui na ThinkWork que a gente consegue também trazer para vocês, se for algum tema aqui interessante. Nosso próximo Insider é em março. Você lembra a data, Nath? De Não estou com a data aqui agora, mas a gente vai falar sobre o mercado de benefícios. Uma pesquisa nova que a gente está falando, fazendo, super interessante para a gente ver quais são os benefícios mais usados, o que as pessoas valorizam mais. Vai ser bem interessante também esse nosso próximo Insider. Acho que é dia 11 de março, né? O próximo. Boa. Então já coloquem na agenda, 11 de março, mesmo horário. A gente se encontra aqui de novo para falar sobre benefícios. É uma pesquisa também da ThinkWork que a gente está mapeando quais são os benefícios oferecidos pelas empresas, e se isso interfere também na taxa de retenção. E a gente vai conseguir, né, a gente está mapeando, a pesquisa está rolando agora, então venham para o próximo para a gente discutir um pouquinho. Como a gente falou, rever a política de remuneração e benefícios está entre os desafios, entre os três principais desafios do RH para esse ano, super atrelado com o principal desafio, que é atrair as pessoas, né? Atrair e manter as pessoas nas empresas. Então, vai ser um tema bem legal para a gente conversar. É isso, gente. Alguém tem mais pergunta? Última pergunta? Comentários?